Pastor Cleito, vamos para a sexta carta. Apocalipse, capítulo de número 3, o verso de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei no dia da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Chegando mais próximo, né, do final, as duas últimas igrejas, a igreja de Filadélfia, ela acaba tendo uma particularidade, né? Mais uma igreja que recebe os elogios, não recebe ali uma palavra de exortação dura como algumas outras receberam. E uma característica é que aqui também a perseguição vem dos judeus. Aqui mais uma vez a questão dos judeus que acabam perseguindo os cristãos, ela é muito marcante nessa cidade, né? Então quando João, ou quando a orientação vem, e isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então a questão de chave, ela tem muita questão de autoridade, né? Então para a igreja de Filadélfia tem essa questão de eu que falo com vocês, eu tenho autoridade para abrir, para fechar, não a questão literal de uma chave, mas a questão de verdade de que Jesus é aquele que tem a autoridade. Mais ou menos, ou dá para a gente fazer um paralelo com João 14, como Jesus fala ali, que ele é o caminho. Então, se em Filadélfia ele fala assim, olha, aquele que tem a chave da porta que abre e ninguém fecha, tem essa questão muito clara quando lá no Evangelho de João, ele se coloca como um único acesso a Deus, a única forma, o único meio pelo qual o homem pode encontrar ao Senhor, ou se achegar a Deus, é através de Jesus. Não existe nenhuma outra possibilidade, não existe nenhum outro meio, não existe nenhuma outra forma para que o homem se achegue a Deus, porque também está escrito que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Não tem outra forma. Então Jesus ele se apresenta, ele se coloca como esse que de fato é o que tem a chave, é o que coloca uma porta aberta. E dentro dessa questão de porta aberta, em outros lugares também o apóstolo Paulo diz, olha, me foi aberta uma grande porta, é muito comum para nós falarmos de porta aberta e entendermos como uma oportunidade, é algo que Deus nos concedeu. No entanto, a questão de porta aberta tem muita relação com a possibilidade de propagação da palavra, de ministração da palavra. Então, aqueles que estudam o livro de Apocalipse, as cartas, eles têm muito essa questão de entender que a igreja de Filadélfia é uma igreja que tem ali a sua vocação missionária, a sua vocação para a ministração da palavra, e que essa porta foi aberta por Jesus. Isso nos faz até pensar em Mateus capítulo 16, quando Cristo diz que as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja. Então, os ataques, essas igrejas, elas acabam recebendo. Aqui em Filadélfia tem essa questão, mais uma vez, dos judeus que perseguem agora os cristãos. Só que a gente precisa ter a convicção, em todo tempo, que enquanto igreja, enquanto igreja eleita, povo de Deus, a igreja nunca vai ser destruída. Isso é certo. Mas os cristãos morrem perseguidos, se a gente for fazer um estudo sobre a igreja perseguida no mundo. Existem lugares que ouvindo o relato da igreja perseguida, a gente fica... eu vou usar a expressão assim, a gente fica chocado com o nível de perseguição e de sofrimento que algumas pessoas sofrem porque confessam Cristo como Salvador. Nós estamos falando de pessoas que são duramente perseguidas e sofrem as piores torturas possíveis. Quando se pensa em práticas de tortura, os cristãos eles acabam sendo alvos de várias formas no mundo onde a igreja é perseguida. Nós estamos em um país, por bondade de Deus, onde há liberdade para se pregar a palavra. Há uma perseguição à igreja, há uma perseguição de ordem moral, contra os valores cristãos, contra a palavra, eu ia falar assim, contra a verdade bíblica, e de alguma forma ou de outra, a tentativa através, vou usar aqui a metáfora dos ensinamentos de Jezabel, dos ensinamentos da doutrina de Balaão, dos nicolaítas, de fazer com que a gente recue, ou que a igreja abandone a sua marca, a sua identidade. No entanto, existem lugares onde a perseguição ela além da questão de tentar fazer com que as pessoas voltem atrás, há uma tentativa por via de tortura, por via de sofrimento, em países principalmente onde existe governos autoritários que se colocam contra a palavra. Então tem toda essa questão. E a igreja de Filadélfia, ela tem essa questão de uma igreja que Deus colocou uma porta aberta, e aí há esse entendimento que é uma igreja que ministra, que leva a palavra, que prega a palavra e que está sendo fortalecida, porque essa expressão, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, ela precisa ser compreendida como a autoridade completa está na mão do Senhor Jesus. Tratando essa questão aqui, essa oportunidade, esse podcast, só Deus pode acabar com ele. Só Deus pode encerrar. Não vou falar acabar, mas essa é uma porta que Deus abre. Sim. A gente não consegue mensurar de antemão o alcance que isso aqui terá. E vou tratar de uma forma bem assim humana. Se ele alcançar uma pessoa que entrega a sua vida para Cristo, tudo isso aqui já foi... não tem o que pague isso. Sim, não tem. Porque uma vida foi resgatada, uma vida foi convencida que Cristo é o Senhor. De repente a pessoa ouviu tudo isso aqui e o que nós estamos falando... Nós falamos de recompensa e nós falamos de coisas tão gloriosas, e essa pessoa foi tocada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Porque é o Espírito Santo que vai convencê-la. E a igreja de Filadélfia tem essa questão. Deus colocou uma porta aberta, ele tem a chave. Ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar. Às vezes nós, por causa de uma oscilação que é da esfera humana, nós podemos... Parece que a porta vai fechar, mas foi Deus que abriu. É só Ele que pode fechar. E quando, dentro dessa questão, que ele diz assim, diante de ti pus uma porta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aí avança, mais uma vez, o paralelo que há com a igreja de Esmirna, ele é muito, muito, muito forte.
As duas igrejas que não sofrem essa repreensão tão dura, elas têm características muito próximas. Elas têm características assim, elas sofrem o mesmo tipo de perseguição, tendo pouca força não nega. A outra igreja, olha, você é pobre, mas você é rica. Então, é a força que vem de Deus, é a capacidade que vem de Deus, que na verdade deveria ser, enquanto regra, a forma de nós entendermos o agir de Deus. Foi Cristo que fez, foi Deus que fez. A gente tende a confiar muito na força do nosso braço, a gente tende a confiar muito nas nossas habilidades, capacidades, recursos financeiros, aqueles que têm um pouco mais. Isso é muito enganoso. Eu não estou falando que é ruim, estou falando que é enganoso. Sim. Então, Deus pode nos capacitar, nos habilitar, nos dar, mas se isso se torna o fundamento para que eu possa de alguma forma fazer a obra de Deus, isso se torna extremamente enganoso, porque eu estou indo na força do meu braço. Então essa igreja que diz assim, olha, tendo pouca força, guardaste o meu nome, e eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Aqui pode ocorrer uma confusão. Farei com que eles venham e adorem prostrado aos seus pés. Não está falando assim que adorem a você. Porque senão, dentro do que nós já ouvimos, né, e de tantas questões que colocam o homem como centro como centro do universo, como centro do mundo, como às vezes até como centro de um culto, né? O culto, a gente vai ver lá na última igreja, tem a questão, né, de assim, eu estou à porta e bato, ou seja, estou do lado de fora, vocês estão fazendo tudo, mas eu estou do lado de fora. Então, às vezes pode acontecer de, mediante uma leitura dessa, sim, vir algum tipo de ensino, tá vendo? Aquele que te perseguiu, Deus vai vir fazer, ele vai se prostrar aqui e adorar. Não é esse o sentido, não é esse. Porque tem muito essa questão de compreensão a fim de que o homem se sinta cheio de si mesmo ou ensimesmado, às vezes até algumas músicas, né, elas acabam incentivando isso. Esses dias nós estávamos conversando com outros pastores, que a questão que as ministrações, foi uma aula de escola dominical, elas acabam ficando muito na esfera terrena. Sim. E é um perigo. É um perigo quando nós tiramos os olhos do espiritual, quando nós tiramos os olhos de Cristo. Isso é um grande perigo. Sim. Então essas mensagens triunfalistas, essas mensagens que nos fazem amar o terreno em detrimento do celestial, ela é contrária à palavra, porque Paulo diz aos Colossenses, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, não as coisas que são de baixo. Então, quando fala assim, eles vão vir e vão adorar prostrado aos teus pés, não vão adorar você. Dá a entender de que dentre esses que são judeus, haverá conversões. Eles se renderão e adorarão prostrado aos pés, mas não adorarão aqueles que hoje estão sendo perseguidos. Mais uma vez, bem reiterado, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui a discussão é a seguinte, que também não dá para a gente abrir, que é um outro tipo de estudo. A partir disso há uma discussão. A igreja vai passar pela tribulação, a igreja não vai passar pela tribulação. Nós, enquanto membros da Igreja Assembleia de Deus, essa é uma compreensão, se não unânime, acredito que 99% das igrejas Assembleia de Deus, sim, creem, a partir de textos como esse e de outros também, que a igreja não passará pela tribulação, que a igreja será arrebatada antes da tribulação. É o que nós cremos. Há aqui uma promessa, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Então, a partir disso, a compreensão
E tomara a Deus que nós tenhamos a compreensão e a revelação e que de fato seja assim, que antes da instalação da grande tribulação, aqui, Jesus virá buscar a igreja e nós não passaremos pela tribulação. Há outras linhas que entendem de outra forma a igreja arrebatada no meio da tribulação, mas é uma outra questão, é uma outra temática, mas esse texto nos faz acreditar que quando a tribulação estiver ocorrendo aqui, nós estaremos com Cristo. Nós seremos preservados e tomara a Deus que fiquemos firmes e que sejamos sempre servos fiéis e vigilantes. Porque olhando para a palavra de Deus, a grande tribulação será um período como nunca houve de sofrimento e como nunca haverá depois. Mas essa igreja que prega a palavra, que mesmo com pouca força guarda ali a fé e a comunhão, é a igreja que é guardada da tribulação, que virá sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então a carta termina com uma promessa, mais uma orientação, melhor dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. É mais uma necessidade de vigilância. Achar que nós, enquanto cristãos, servos do Senhor, estamos isentos de tropeço, de perder aquilo de tão valioso que Deus nos entregou, que é uma questão que acabou até ficando para trás, eu considero um erro. Eu acho que o caminho da vigilância é o melhor caminho. Eu acho que enquanto nós entendermos que é necessário uma luta diária, e eu falo luta contra as hostes espirituais da maldade, esse desejo de permanecer firme, de agradar Cristo, faz com que a gente conserve o que a gente recebeu de Cristo e que a gente não tenha a perda da coroa. Então a carta termina com uma promessa de coluna no templo do meu Deus. Fala aqui muito da questão de forma simbólica dessa cidade, desse lugar onde nós estaremos com Cristo. E quando fala de coluna, o entendimento que se tem é de estabilidade, que a gente vai estar com Cristo e a partir desse momento, então, aí sim, a igreja arrebatada, nós com Cristo, não há mais possibilidade nenhuma de nós sermos separados de Cristo. A partir do momento em que nós formos fiéis até o fim, permanecermos e formos arrebatados, a partir desse momento, aí nós estaremos para Cristo por toda a eternidade. Aí absolutamente nada e ninguém nos separará do amor de Cristo, né? É o que Paulo diz aos Romanos, quem nos separará do amor de Cristo. E aí ele coloca uma série de questões ali, eu acho muito interessante, porque parece que essa é uma declaração de cima para baixo, mas é uma declaração de baixo para cima de um homem extremamente convicto e que fala assim: nada vai me separar do amor de Cristo. Tribulação, fome, nudez, espada, perigo, nada, absolutamente nada. Então é uma luta constante, mas a partir do momento em que nós formos até o fim, e igreja arrebatada, nada mais vai nos separar de Cristo. Nós vamos estar com o Senhor para sempre.